Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, vamos iniciar a aula de hoje falando do gráfico da posição em relação ao tempo. Então, está aqui o gráfico, onde o eixo horizontal é medido em horas e o eixo vertical medido em quilômetros. É importante ressaltar que em cada trecho desse daqui o movimento é retilíneo e uniforme, por isso MRU. Se você pegar o trecho todo num período de 4 horas, claro que teve um período em que o móvel estava em uma velocidade, depois a outra, depois em outra. Mas se você pega os trechos de hora em hora, no trecho de 0 a 1 a velocidade dele é constante. De 1 até as 3 horas também velocidade constante. E no trecho de 3 até 4 horas também velocidade constante. Bom, e no que traduz isso daqui? Aqui está dizendo que no período de 0 a 1 hora, ele saiu do quilômetro 30 e foi até o quilômetro 80. Ora, de 30 para 80, esse pedacinho aqui dá 50. Então ele se deslocou 50 quilômetros em um intervalo de tempo de 1 hora. Então isso quer dizer que nesse intervalo de tempo aqui de 1 hora, nesse intervalo a velocidade foi de 50 km por hora. Agora notem que no intervalo de tempo de 1 hora até as 3 horas, isto é, nesse intervalo das 2 horas subsequentes, o móvel estava no quilômetro 80 da pista e continuou no quilômetro 80. Para melhor compreender isso daí, eu vou fazer uma pista aqui ao lado depois e mostrar isso numa pista. Bom, se ele ficou de 1 às 3 horas no quilômetro 80, quer dizer que ele não se deslocou, ele estava parado. Notem que essa reta aqui do gráfico é uma reta paralela ao eixo T. Não tem inclinação, a inclinação é 0. Bom, agora de 3 horas até 4 horas, o móvel ele saiu do quilômetro 80 e chegou ao quilômetro 0. Então ele teve aqui um deslocamento de 80 quilômetros, do 80 até o 0, no período de 1 hora. Então aqui ele se deslocou a 80 quilômetros por hora. Então, para ilustrar essa situação, vamos considerar um automóvel inicialmente no quilômetro 30. Aqui é o tempo 0. Vai começar a contar o tempo a partir daqui. Ele está no quilômetro 30. Ele sai do quilômetro 30, vamos supor que seja 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Esse vai ser o tempo 0. 1 hora depois, ele está no quilômetro 80. Então, 1 hora depois, ele está aqui. Esse veículo ele não está mais aqui, ele se deslocou até o quilômetro 80. Então, o que está acontecendo é isso. Ele vem se deslocando e chega aqui no quilômetro 80 e nesse período ele levou 1 hora, conforme está aqui no gráfico. Em 1 hora ele saiu do 30 para o 80. Ora, do 30 até o 80, o quilômetro 80, ele se deslocou 50 quilômetros em 1 hora, então a sua velocidade foi de 50 km por hora nesse trecho. Depois ficou de 1 hora até as 3 horas, no período de 2 horas subsequentes, ele ficou parado. Ele continuou aqui no quilômetro 80, ele continuou aqui. Então o tempo 1 está aqui, no tempo 2 ele está aqui, no tempo 3 ele está aqui. Aí quando foi no tempo 4, ele se deslocou para cá. Então, do tempo 3 até o tempo 4, ele andou do quilômetro 80 até o 0. Notem que essa distância do 80 até o 0 é uma distância de 80 km. Então, a velocidade dele foi de 80 km por hora, porque em 1 hora ele percorreu 80 km. Notem que, apesar da reta ter uma inclinação negativa, o que daria para a gente a ideia de que essa velocidade foi uma velocidade negativa, ele percorreu uma distância positiva, porque não tem como percorrer uma distância negativa. O que está dizendo é o seguinte, quando você anda no sentido positivo da trajetória, a sua velocidade é positiva. Quando você anda no sentido
negativo da trajetória, a sua velocidade seria negativa. No entanto, nós vamos considerar aqui o módulo da velocidade, tá? Porque o que acontece é que a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. E esse deslocamento é sempre um número positivo, não existe deslocamento negativo. Agora, há casos em que, dependendo do fenômeno que a gente está analisando, vai ser importante você orientar a trajetória no sentido positivo, que a gente geralmente adota o sentido para a direita como positivo, e o sentido para a esquerda como sentido negativo. Uma outra coisa que vale a pena falar já nesse momento é a questão da velocidade média, que a gente vai representar por Vm. A velocidade média é sempre o deslocamento, a variação do deslocamento, dividido pela variação do tempo. Bom, e qual a diferença entre velocidade e velocidade média? Quando a gente está no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a velocidade média é a mesma da velocidade instantânea. Agora, quando a gente tem mudanças de comportamento, por exemplo, quando você observa esse gráfico aqui, notem que na primeira hora, do tempo 0 até o tempo 1 hora, o móvel teve uma velocidade constante. Então, nesse trecho aqui, nesse pedaço, o movimento é retilíneo uniforme, aqui é movimento retilíneo uniforme. No trecho de 1 até as 3 horas, a sua velocidade também ficou constante, velocidade 0. Então, nesse trecho, também é um movimento retilíneo uniforme. Agora, se você considerar o trajeto de 0 às 4 horas, você nota que primeiro teve uma velocidade de 50, depois uma velocidade de 0, depois uma velocidade de 80. Teve variação na velocidade. Então, o que é a velocidade média aqui? A velocidade média não vai ser 50 nem 80. A velocidade média é o quê? É o deslocamento. Qual foi o deslocamento que ele fez? Bom, ele fez um deslocamento de 30, depois um deslocamento de 80. Bom, um deslocamento de 50, depois um deslocamento de 80. O deslocamento é essa distância aqui que ele percorreu. O primeiro deslocamento que ele fez foi deslocamento de 30 a 80. Ora, de 30 a 80 fez um deslocamento de 50. Pois o outro deslocamento que ele fez foi de 80 até 0. De 80 até 0 tem um deslocamento de 80. Então, o total do deslocamento foi 50 mais 80, que é 130. Então, a velocidade média aqui vai ser o total do deslocamento, que é 130, dividido pelo tempo gasto. Qual foi o tempo gasto? De 0 a 4, ou seja, 4 horas. Ele se deslocou 130 km em 4 horas. Quando você divide o numerador pelo denominador, você vai ter a velocidade média em quilômetros por hora. Então, dividindo 130 por 4, nós vamos ter 32,5. Então, a velocidade média foi de 32,5 km por hora. Isso não quer dizer que ele ficou todo o percurso a essa velocidade. Nós tivemos, ao longo desses 4 horas, uma variação de velocidade. Então, considerando o percurso todo, ele não é mais um movimento uniforme. Ele é uniformemente variado. Bom, notemos o seguinte. A velocidade instantânea é a velocidade medida em determinado instante de tempo. Por isso, o nome é velocidade instantânea. Nesse caso aqui, se eu meço a velocidade nesse período de tempo aqui, de 0 a 1, a velocidade dele é 50 km em qualquer desse ponto. Porque nesse trecho de 0 a 1, eu tenho um MRU, movimento retilíneo uniforme. O mesmo acontece no intervalo de tempo de 1 a 3, esse intervalo de tempo aqui. Se eu meço a velocidade desse móvel em qualquer ponto desse trecho, eu também tenho a velocidade instantânea, porque a velocidade instantânea coincide
com a velocidade no MRU, com a velocidade média no MRU. A velocidade média desse pedacinho aqui é a mesma instantânea, que é 0. Ele está parado. E daqui para cá a mesma coisa. Qualquer ponto desse, a velocidade dele vai ser 80 km por hora, que é a velocidade no ponto. Agora notem o seguinte, ó, a velocidade aqui foi 0, nesse ponto aqui 50, nesse ponto aqui 80. Mas a velocidade média foi de 32,5 km por hora. São coisas diferentes. Quando você tem um móvel ou uma partícula se deslocando a uma velocidade constante sem alteração, a velocidade média é a mesma velocidade de percurso. Mas nem sempre, na verdade, na maioria das vezes isso não acontece.